Precisou, irmãos. Satanás chega e fala: se você é filho de Deus mesmo, está com fome, faz 40 dias que está de jejum. Pega uma dessas pedras e faz virar pão. Mata a tua fome com pão. Jesus falou assim: deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, mas você não tem nada comigo. Eu não tenho que fazer pedra virar pão, porque você falou para fazer. Se eu fizer a tua vontade, você vai bater palma. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Nem só de pão vive o homem. Não adianta nada você comer, se alimentar, mas para ter esse alimento você pecou contra Deus. Não adianta nada você ganhar o teu dinheiro se esse dinheiro vem de produto, de roubo, de desonestidade. Não adianta nada você ter lucro se esse lucro deu prejuízo para alguém. Deus não abençoa. Então, Jesus falou assim: não é só de pão que vive o homem, não é só de lucro que vive o homem, não é só de alegria que vive o homem, não é só de saúde que vive o homem. O homem vive quando ele faz a vontade de Deus. E aí ele tem paz para viver nessa terra. Mas sem fazer a vontade de Deus, tudo que você fizer, pode ser a casa mais linda que você mora, você não tem alegria. Pode ser o carro mais cobiçado dessa cidade, você não tem alegria. Sabe? Pode ser a melhor comida, você come e não sente alegria. Não adianta. Porque nem só de pão vive o homem. Satanás diz: bom, então, tudo bem. Mas o homem não vive só de pão, mas o homem gosta também de se sentir famoso, né? O diabo pega Jesus e fala assim: deixa eu te levar num lugar. Escolhe, sabe o quê? A igreja, o templo, o lugar da adoração. Coloca Jesus no lugar mais alto do templo e fala assim: ó, todos os judeus olham para esse lugar e adoram a Deus. Eu estou te pondo aqui no alto desse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pular daqui, na hora que todo mundo estiver fazendo as orações aqui, aí o diabo lembra Jesus do Salmo 91, que nós lemos. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, para que nem mesmo os seus pés tropecem. Ele usou a palavra de Deus com Jesus. Jesus, você está no lugar mais alto, todo o povo está olhando para cá, pula porque Deus garante. Deus garante. A hora que você pular, todo mundo vai ficar impressionado. Você já imaginou, irmãos? Se o pastor subir ali no alto e falar para a igreja: vocês querem ver uma coisa? Deus falou que eu posso pular porque Ele vai me proteger, eu não vou nem me machucar. Eu subo de lá e vocês estão tudo olhando. Sabe o que vai acontecer comigo? Não vai ter nenhum truque aqui daquele mágico lá, como é que chama? O Mr. Angel lá, como é que é? Tem uns, né? Tem uns caras que levita, voa para lá, que ele é tudo truque. Não é possível, né? Tudo truque, ilusão de ótica. Quer dizer, se Jesus tivesse subido e pulado, o que vocês acham? Ele ia esborrachar, porque ele estava tentando a Deus. Mas Jesus, a palavra me diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus manda anjo para fazer o que você não é capaz de fazer, quando você não sabe do perigo, quando você não conhece a dificuldade. Mas se você vai fazer, simplesmente para demonstrar força e falar: quer ver como eu tenho um anjo comigo? Estou fazendo. Vai e faz um mau negócio, fala: Deus, eu vou fazer esse negócio aqui, mas o pastor falou que tem anjo para me ajudar, se o negócio for ruim, os anjos vão vir aqui e vão desmanchar. Vai nada. Se você está vendo que o negócio tem risco, o risco é seu. Vai buscar a direção de Deus. Analisa os princípios, de repente não é para fazer nada daquilo. Entende? Agora, não, porque eu tenho um anjo que me ajuda, eu vou fazer, porque agora eu estou tranquilo, as minhas burradas o anjo corrige. A palavra não diz que anjo é corretor de burrada. A palavra diz que anjo é ministro de Deus para nos ajudar naquilo que nós não somos capazes, porque acabou a nossa força e agora precisa de um sobrenatural para que o propósito de Deus na nossa vida se cumpra. Então Jesus sabia que ele tinha um propósito.
E o propósito não era vir na terra para subir no alto do templo e pular para todo mundo bater palma. Ficou famoso. Então essa o diabo também perdeu. Mas na terceira vez diz, mas agora Jesus, a conversa ficou no fundo do funil. Eu sei que o projeto de Deus é fazer com que toda esta terra adore a você, Jesus. É ou não é? Nossa, está escrito na palavra. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Não é diante de Maomé. A palavra não diz que o joelho vai dobrar diante de Maomé. Não é diante de Barnabé. E de outros mais aí. Pode fazer uma estátua de 30 metros de altura. A palavra de Deus diz que não é diante dessa estátua que a humanidade vai se curvar, não. Mas o dia, presta atenção, o dia que Jesus vier nas nuvens, ele virá ou não? Você está esperando a volta dele? Naquele dia que Jesus vier nas nuvens, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. E todos os lábios vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O diabo sabe disso, porque está escrito na palavra. Ele falou, Jesus, vamos fazer o seguinte. Leva Jesus no alto, num monte bem alto. Você está vendo aqui, ó. Daqui dá para ver toda a terra, olha. Tudo isso daí eu vou te dar. Porque é meu. É dele por quê? Porque ele engana as pessoas. Ninguém serve ao diabo, irmão, porque o diabo é coisa boa. Todo mundo pensa que é bom, mas depois descobre que não presta, mas aí já é tarde. Então o diabo falou, tudo isso é meu, eu vou te dar. Para que você possa cumprir aquilo que o Pai falou, todo mundo vai dobrar diante de você. Eu só preciso de uma coisinha, dobra o teu joelho diante de mim. Reconhece que eu sou superior a você e tudo bem, posso entregar tudo isso aí para você. Por quê? Porque aí Jesus estaria reconhecendo a superioridade do diabo, então Jesus ia dizer o seguinte, olha, Pai, eu arrumei um atalho aqui, né? Não preciso morrer em cruz, coisa nenhuma, todo mundo vai vir, porque o diabo agora vai falar, olha, é tudo teu. Deus fala assim, não foi para isso que eu te mandei, filho. Eu te mandei para tomar do diabo o que ele tomou de mim. Você tem que entregar a tua vida. E Jesus fez ou não fez? Então, irmãos, 3 vezes. E a palavra diz que assim que a terceira vez se concluiu e o diabo viu que não dava mesmo para ganhar, Jesus falou, e agora você sai daqui que eu não quero mais papo com você. Imediatamente Satanás saiu e o que veio? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Amados, os anjos precisam vir para servir você. Quando você passar por uma luta muito grande e você não consegue, as tuas forças começam a esvair, pode ter certeza, Deus vai mandar anjos. Mais quantos precisar. Amém? Mas tem um outro exemplozinho aqui. Maria, a primeira Maria, mãe de Jesus. Um anjo aparece e fala para ela, você vai ficar grávida. Mas não sou casada, fica tranquilo, o Espírito Santo escolheu você. Depois fala para José, a tua mulher vai ter um filho, mas como? Eu nem casei com ela. Fica tranquilo, isso é coisa de Deus. Ele ficou meio assim, coisa de Deus, não sei não. Fica tranquilo. Não intente continuar fazendo o que você está pensando. Aceita Maria e confia em Deus. Foi um anjo que convenceu ele. Aí Jesus morre, é enterrado. No terceiro dia, Maria Madalena vai lá para colocar alguns perfumes no corpo de Jesus. Chega lá, o túmulo está vazio, está aberto. Ela entra e encontra o quê? 2 anjos. E os anjos olham para ela e falam assim, escuta, por que você procura o vivo entre os mortos? Ué, foi aqui que puseram ele. Mas ele não está mais aí. Ele falou, claro, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Anjos, José, uma boa notícia. Aí Jesus sobe aos céus, ele está lá. Todo mundo olhando. Que pena, ele foi embora. Os anjos falam assim, fique em paz.
do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. E todo mundo ficou em paz. Então ele volta. Claro, ele não disse que volta. Volta. E mais um outro caso interessante é o caso de Pedro. Pedro começa a pregar Jesus ali naquela cidade de Jerusalém. Ali era proibido pregar sobre Jesus. De repente ele é posto na cadeia, ele está preso, está bem seguro. No meio da noite, um anjo entra, todas as portas se abrem. Pedro começa a ficar querendo entender, o anjo fala assim, me acompanha. E o anjo indo e o Pedro indo atrás. E a Bíblia diz que Pedro pensou até que ele estava sonhando. Sabe quando você começa a acontecer alguma coisa sobrenatural, você fala, mas é verdade que está acontecendo isso? Mas você se belisca. E Pedro começou a falar, eu estou sonhando, daqui a pouco eu acordo, estou na cadeia. Só que na hora que Pedro vê, ele está do lado de fora da cadeia. Todas as portas se abrem. E o anjo caminha com ele até uma direção, e dali para frente o anjo fala assim, agora pode ir embora. E o anjo some. E Pedro vai lá naquela casa, onde os irmãos estão orando por ele. E quando ele bate na porta, a pessoa que veio atender, não acredita, não é possível. Chegou lá, falou assim, Pedro está aí na porta. Não é possível, ele está bem preso lá na cadeia. Alguém fala, é o anjo dele. Quando eles foram lá, irmãos, não era o anjo, era o próprio Pedro. O anjo só foi um servo de Deus para abrir a porta da cadeia que Pedro não conseguia. Para tapar os olhos dos soldados que estavam vigiando, porque Pedro não conseguia. Parece filme, não parece? Parece filme. Então, irmãos, presta atenção, vamos encerrar essa palavra aqui dizendo o seguinte. Quando Deus vê que nós fizemos a nossa parte, e nós precisamos de um agir sobrenatural, então, o que ele faz? Envia os seus anjos. Por que é importante saber disso, irmão? Por que eu quero que você coloque isso no teu coração? Quando você precisar de um agir sobrenatural, fique em paz. Deus pode mandar até anjo para te ajudar. Por que é importante você saber disso? Porque a Bíblia diz que nós estamos numa guerra espiritual. E nessa guerra não tem empate, tem que ter vencedor. E nessa guerra, irmãos, Deus tem um projeto para a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Fala para o irmão, Deus te escolheu. Olha para ele, fala, Deus te escolheu para ficar parecido com Jesus. Olha para ele e fala assim, eu? Você. Você mesmo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus te escolheu para ficar parecido com Jesus. Se você acredita nisso, dá glória a Deus. Declara, eu creio que Deus me escolheu para ficar parecido com o meu Senhor Jesus. Mas como é que você vai conseguir ficar parecido com Jesus? Faz a tua parte. E o que você não conseguir, os anjos fazem por você. Amém? Lá em Efésios capítulo 6 diz, sabe qual é a tua parte? Capítulo 6, verso 12. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Irmão, se a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra um homem, contra uma mulher, então é uma luta, você pode dizer, então é uma luta desigual, porque o diabo tem cada poder. Mas, irmão, quando Deus percebe que a luta vai ficar desigual, Ele diz, espera aí, deixa eu mandar alguém igual. E manda um anjo, que é muito mais forte do que os demônios do Senhor. Amém? Você já viu os demônios ter que obedecer à voz de Deus? Você já viu? Você já viu que quando os demônios se manifestam, alguém diz em nome de Jesus, eles têm que se curvar?
Deus quer que você veja isso muitas vezes.